Como remanesce uma certa confusão a respeito desse tema ainda no Brasil, decidi tratar a respeito de amortização, quitação da dívida ou investimento quando nós estamos falando aqui de financiamento imobiliário. E sim, há apenas uma situação, mas ela é uma situação de exceção, em que será preferível você investir ao invés de amortizar extraordinariamente ou quitar a sua dívida ou mesmo comprar à vista. Mas, de novo, é apenas uma exceção. E dois primeiros pontos precisam ficar claros aqui de antemão. O Brasil ainda não detém majoritariamente uma cultura de investimento. Na verdade, é o contrário. Quando nós olhamos dados estatísticos, quase 80% das famílias brasileiras se encontra endividada. Isso mostra que ainda somos bastante incipientes, estamos no começo da cultura de investimento e empreendedorismo. Portanto, o brasileiro sempre se sentirá mais compelido a assumir dívidas e eventualmente ficar inadimplente por assumir em excesso do que poupar dinheiro e investir. Um segundo ponto é que, quando nós estamos tratando de crédito imobiliário, nós estamos falando de uma instituição financeira que vai ser um agente intermediador dessa operação, desse contrato. Como o banco é um intermediador financeiro, ele basicamente faz o quê? Ele capta dinheiro de terceiros, ele não usa capital próprio para te emprestar, para financiar o imóvel, não. Ele vai pegar dinheiro de terceiros e vai remunerar esses terceiros justamente por conta desse dinheiro que está ingressando no balanço do banco. Então o banco, por exemplo, vai captar esse dinheiro a 6% ao ano. Remuneração básica da poupança, 6,17% ao ano, quando a Selic está acima de 8,5%. E ele capta esse recurso a 6,17% ao ano e vai emprestar para você que está querendo o seu crédito imobiliário. E como que ele ganha dinheiro? Ele vai emprestar com um spread, com uma diferença que vai ficar com ele. Sendo assim, na prática, na esmagadora maioria das vezes, o investimento, a taxa que ele tem como remuneração, não vai superar a dívida, porque aqui você tem investimento poupança, ou pode ser um CDB. Do outro lado, tem o banco emprestando com uma taxa maior, afinal de contas, ele precisa ganhar dinheiro com essa operação. Sendo assim, a dívida, no geral, vai ter um custo maior do que o investimento que você vai estar tendo de remuneração. Em outras palavras, principalmente no Brasil, um país onde nós temos cenários de juros altíssimos, a dívida no geral vai superar o investimento. Aqui eu estou falando de investimento em renda fixa. Você nunca pode chegar e fazer a seguinte comparação. É preferível colocar meu dinheiro em Bitcoin, ações ou pagar meu financiamento? Esse tipo de comparação não é válida, porque o banco, quando te empresta dinheiro, ele trava uma remuneração. Então, para ele, é como se fosse um investimento de renda fixa. Então, você precisa comparar de maneira adequada, comparando-se com as taxas de remuneração da renda fixa que você poderia obter com aquele dinheiro. Sendo assim, no geral, você já pode concluir que investir dificilmente vai te trazer benefícios. Por isso, a amortização ou a quitação da dívida será, no geral, o caminho prioritário. E para chegar ao nosso único caso de exceção, quero trazer alguns dados aqui para vocês, para que vocês formem um convencimento a partir de dados históricos. Então vamos à tela do meu computador para que você possa ver esses dados. Um primeiro dado que você precisa considerar é a média histórica do nosso principal indicador de inflação, desde o advento do Plano Real em julho de 94. Deu uma média de 7,1%. Portanto, a tendência é que o nosso juro seja de no mínimo acima de 7% ao longo do tempo, porque o juro precisa ser maior do que a inflação para tentar contê-la. Por isso, dificilmente você vai ter um cenário no Brasil de estabilização da inflação e das taxas de juros. Quando nós olhamos aqui para a série histórica da taxa Selic, nós percebemos que em uma pequena parte do tempo nós tivemos juros aqui em 2 a 5% ao ano, porque em dados ainda mais passados você tinha juros bem superiores, que chegaram a 14,25%. Então sim, você pode esperar juros elevados no Brasil, de modo que isso deve se refletir nas taxas de juros cobradas no crédito imobiliário. Algo importante ainda a se considerar é que a grande maioria dos financiamentos imobiliários são remunerados por uma taxa pré-fixada, mais a variação da taxa referencial, que é a TR. E a TR, que é uma taxa que remunera financiamentos imobiliários, é uma taxa que pode se tornar zero. Houve um período que tivemos uma taxa referencial zerada, quando a taxa Selic estava abaixo
de 8,5%. Só que nós estamos em um cenário diferente, que é o costumeiro no Brasil, de tal modo que a taxa referencial ficou aqui em 2% ao ano. Então você precisa considerar também, além daquela taxa de juros que você vê na tela, a variação da taxa referencial. Então, o somatório de taxa de juros do contrato mais taxa referencial. Dificilmente será recomendável você assumir um financiamento imobiliário que tenha ali a sua remuneração atrelada ao IPCA, porque nós temos um cenário de inflação descontrolada aqui no Brasil, ocasionando extrema volatilidade e imprevisibilidade na taxa de juros que você vai pagar naquele financiamento imobiliário. Sendo assim, vamos a uma simulação de um financiamento imobiliário hoje, por exemplo, pelo Banco do Brasil. E aqui eu fiz a simulação e considerei um imóvel de R$500 mil. A entrada será de R$100 mil, porque no geral os financiamentos vão exigir 20% de entrada, então você vai financiar R$400 mil. Pela tabela saque, você pode alterar isso aqui, mas no geral será recomendável a tabela saque, que é justamente você ter uma parcela que vai decaindo ao longo do tempo. É uma parcela decrescente. Por isso que começa com uma parcela aqui nesse caso de 4.625 e a última parcela será de 1.146. 360 meses, como é de costume, 30 anos. E nessa simulação nós teríamos taxa referencial zerada, só que isso não é o cenário base atual. Nós vimos que a taxa referencial está em 2%. Então aqui a simulação já é enganosa, na verdade incompleta, justamente por não considerar a taxa referencial hoje em 2%. Então, quando ele coloca aqui para nós 11,28% ao ano, você precisa somar essa taxa com a taxa referencial de 2%, ou 1,5%, em um cenário mais ou menos ali de queda nos juros. E sempre você precisa olhar, além disso, o custo efetivo total, não a taxa de juros efetiva. Por quê? Porque você precisa considerar os outros custos atrelados àquele contrato, como tarifas de cadastro, impostos e outros custos mais. Você pode clicar em detalhamento, ele vai trazer aqui os outros custos. Então, a sua taxa de juros efetiva mesmo, custo total efetivo, será de 11,82% ao ano hoje. Se você somar com TR, vai para 13% tranquilamente. Sendo que a média de taxas de juros que vem sendo praticadas hoje entre os bancões gira entre 10 a 11%, como você pode perceber aqui. Banco do Brasil, 10 a 11%, Caixa, quase 10%, Santander, 10 a 12%, Itaú, 10 a 11%, Bradesco, 10 a 11%, mais a TR, não desconsidera a TR. Então você já percebeu que, no geral, para que o investimento supere o custo de um crédito imobiliário, ele precisa render no mínimo 13% ao ano. Isso porque tanto os juros do crédito imobiliário quanto os juros do investimento são juros compostos. Eles são remunerados em taxas compostas. Por isso que vira uma bola de neve ao longo do tempo. Mas o mínimo é de 13%. Só que precisa ser 13% de taxa líquida, ou seja, depois que você deduz taxas e impostos. Então, você nunca pode fazer a comparação da taxa bruta que você obtém do investimento. Porque mesmo que você consiga algum CDB de 15% ao ano, você tem que deduzir o imposto de renda e eventual outro custo que esteja atrelado àquele investimento. Só que a comparação efetivamente adequada precisa ser com títulos públicos federais, porque ele é considerado no mercado financeiro o investimento mais seguro de um país. Então seria o nosso tesouro direto. E por que isso? Porque também a comparação fica inadequada quando você busca um CDB, porque o CDB tem um risco de crédito elevado para você conseguir taxas elevadas. E aí você poderia dizer, mas existe o fundo garantidor de crédito. Sim, mas o fundo garantidor de crédito também pode quebrar. Então você precisa considerar um cenário em que não há essa possibilidade de quebra. E aí o melhor título para se comparar seria o título público federal, de preferência o tesouro pré-fixado, porque tem uma taxa pré-fixada. E aí, a Natália Arcuri fez um vídeo a respeito do tema, gerou uma certa controvérsia. Por quê? Porque ela utilizou um custo efetivo total de financiamento a título comparativo de 7%. E ela disse, então, nesse caso, é melhor você não amortizar, é melhor você investir. Só que um cenário em que você tem um custo efetivo total de financiamento de 7% ao ano é um cenário completamente fora da realidade. Nós tivemos isso acontecendo recentemente, na nossa história recente, até tivemos num curto espaço de tempo em que a Selic ficou em 2, 3% ao ano. E já não foi sustentável porque nós vimos que a inflação acabou nos afetando. Outro ponto é que ela considerou 12% ao ano. Só que, a título de taxa líquida, você não conseguiu 12% ao ano, mesmo nesse cenário aqui de 7% ao ano de custo efetivo total. Quer ver um exemplo? Quando nós olhamos aqui para os atuais títulos pré-fixados, nós percebemos que a maior taxa de todas é de 10,71%. Com vencimento em 2031. E aqui vai outro detalhe. O banco ele trava a rentabilidade dele por 30 anos.
enquanto você não consegue 30 anos de rentabilidade para superar o custo de uma dívida, exceto se você assumir um Tesouro IPCA+, com prazo longuíssimo, mas aí você está assumindo uma rentabilidade em IPCA. Pode acontecer do Brasil não ter um IPCA tão alto que você consiga uma remuneração superior à sua dívida. Então aqui você já vai estar com risco bem mais alto. E quando nós olhamos para o histórico de taxas, peguei aqui o Tesouro Pré-Fixado 2026, em que o indivíduo acabou investindo justamente naquele momento em que os juros estavam muito baixos e se conseguiu 7% ao ano de custo efetivo total do financiamento. 2020 e 2021. E aí vamos supor que essa pessoa conseguiu pegar o topo do juro. 13,58 pegou aqui em cima 14, 13,92. Veja que precisa de uma oportunidade muito clara para a pessoa conseguir pegar uma taxa como essa, porque a taxa está aqui agora em quase 10%. Mas supondo que se tenha conseguido 14%. E aí precisamos deduzir desses 14% os custos de negociação e impostos. E como que você faz isso? Você precisa extrair o imposto de renda de 15%, mais 0,2% ao ano de taxa de custódia, que é um custo que tem aqui cobrado pela B3. Então, na verdade, é 15,2% de imposto mínimo que você vai ter sobre esse investimento. Mínimo, porque a tabela é regressiva, se você resgatar antecipadamente, você vai pagar o imposto que pode chegar a 22,5%. Lembrando aqui que o Brasil não tem cultura de investimento, então aguardar por tanto tempo assim para colher os frutos pode não ser o melhor dos estímulos comportamentais. Agora, quando você está amortizando e vendo aquele saldo decrescendo, você se sente mais estimulado para executar essa tarefa. Pois bem, se eu tenho 14% ao ano, eu preciso multiplicar esse 14 por 0,84,8, porque eu estou tirando 15,2%. Logo, a minha taxa líquida do investimento máximo, na melhor das oportunidades, seria de 11,8% ao ano. 11,85. Então veja que esse cenário colocado pela Natália Arcuri, de 12% ao ano, é extremamente improvável. Na verdade, seria de 11,8. Isso na melhor das hipóteses. Agora, veja o que acontece se simplesmente meu custo efetivo total subiu para 10%. A própria planilha dela vai dizer, vale a pena amortizar. E se subir para 9%? Aí ela diz que vale a pena investir. Então veja que há aqui uma proximidade muito grande. E não vale a pena você ficar tentando aqui fazer um trade de taxa de juros nesse sentido. Nem vale o esforço e é muito arriscado. Sendo que, de novo, o banco trava a sua rentabilidade por 30 anos, você consegue ali no máximo uns 8, 9, 10 anos no máximo. E aí depois que passam esses 10 anos? E se você não tiver taxas que compensem a amortização ou compensem a quitação da dívida? Você simplesmente não terá outro caminho a não ser promover a quitação ou a amortização extraordinária. Lembrando que há uma diferença técnica entre a amortização e a amortização extraordinária. A amortização extraordinária é quando você paga valores além das parcelas para reduzir o principal. Já a amortização comum é justamente o valor que você vai pagando de parcelas ali normalmente no contrato. Agora, a situação é diferente quando você é uma pessoa pobre e financia um imóvel de até 250 mil, por exemplo, e por conta disso, você se submete a uma taxa efetiva de 6,17% ao ano, porque você está inserido no Minha Casa Minha Vida. Então, nesse caso de uma taxa de juro tão pequena, aí vale a pena investir. Mas aqui estamos falando de uma pessoa pobre. Será que ela tem condições de investir? Então, até mesmo aqui o cenário não é tão provável. Mas, nesse tipo de cenário, em que você tem uma taxa de juro efetiva abaixo de 7%, como disse a Natália Arcuri, pode até fazer sentido. Só que o grande ponto é, se uma pessoa é pobre, será que ela tem capital suficiente para aguardar 30 anos sem perder emprego, sem ter problemas financeiros, para poder pagar regularmente essa dívida e investindo ao mesmo tempo? Eu não acho um cenário muito provável no Brasil. Então, de fato, a única exceção que eu vislumbro aqui, em que faz sentido você não amortizar ou não quitar dívida, ou não comprar o imóvel à vista, é a situação em que você, como investidor, você já tem experiência no mercado financeiro, você identifica um cenário como esse, em que você vai conseguir 14% bruto ou 12% ao ano líquido, ou até 13% no melhor dos cenários. E aí você já tem todo o capital disponível. Então você tem um imóvel de 500 mil reais, você já tem 500 mil reais. E aí você vai avaliar qual vai ser a taxa de juros efetiva mais TR. E aí vamos supor aqui que seja 11%. Então você vai ter um spread de 2, você vai ter 13% de rentabilidade líquida sobre o seu investimento total de R$500 mil e você vai ter uma dívida de R$500 mil
que vai lhe custar 11% ao ano. Nesse caso em específico, aí sim faz sentido você não amortizar, não comprar à vista. Eu particularmente não tenho nenhum imóvel, mas caso eu vá fazer uma aquisição de um imóvel, eu irei fazer já com todo o capital disponível para aquele imóvel, em razão do que eu poderei fazer esse tipo de operação. Tomar a dívida a um custo efetivo total menor e alocar todos esses recursos em renda fixa com o risco mais baixo possível, com uma taxa de remuneração superior. Então veja que é no cenário em que você já tem todo o capital, no geral pessoas já mais abastadas, e ainda num cenário de oportunidade, não é o comum, oportunidade é uma exceção, de tal modo que você raramente terá taxas tão elevadas que superem o custo total da dívida imobiliária. Ora, se eu tenho todo o capital que está sendo remunerado com taxas longuíssimas de 10 anos, num valor superior à dívida imobiliária, faz sentido eu agir dessa forma. Porque eu já tenho todo o capital, se eu quiser eu posso saldar a dívida. Agora, com a pessoa pobre que pode perder o emprego daqui a alguns anos ou meses, pode ter problemas financeiros, o cenário não é nada razoável. É preferível excluir a dívida o mais rápido possível, saldando-a através da amortização. E veja também que esse cenário aqui pode ser hipotético por muito tempo. Por quê? Porque eu preciso acompanhar o mercado, investir todo aquele recurso necessário e suficiente para comprar um imóvel antecipadamente, depois buscar esse financiamento e correr com toda a burocracia do financiamento e conseguir aquela taxa que eu consegui travar no meu investimento, uma taxa menor, na verdade, para que eu ganhe com o spread. Então veja a extrema dificuldade, não será exequível para a maioria das pessoas, então não fique preocupado ou preocupada com isso. Sendo assim, se você me perguntar, no geral, se é melhor amortizar ou investir, eu quase que em abstrato vou dizer, é melhor você amortizar, porque a dívida no geral será superior ao investimento. Comprar à vista o meu imóvel ou financiar? No geral, compre à vista se você tem a disponibilidade financeira, salvo nessa hipótese muito pontual em que você consegue uma taxa de juros longa superior ao seu custo efetivo total e você nunca vai conseguir por 30 anos, vale ressaltar aqui como nós já falamos. Por fim, quero lembrar aqui a vocês que no livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel, ele fez uma diferenciação interessante entre decisões financeiras razoáveis e decisões financeiras puramente racionais. Então alguns acabam dizendo, nunca será preferível você assumir dívida para comprar o seu imóvel. É muito difícil você falar nunca. Seria nunca se você segue pelo viés estritamente racional. Mas quando estamos falando de um viés razoável, considerando que a casa própria é quase que um modelo de sonho do brasileiro, em que há um anseio muito grande por isso, em que a pessoa vai trabalhar para isso, vai se esforçar, eventualmente até poupar. Então eu vejo que é preciso não seguir por caminhos muito radicais. E até por isso que eu quis trazer essa única exceção que eu vejo no que toca a você não preferir amortização ou compra à vista, e sim a assunção da dívida ou prolongamento da dívida. E ainda, eu quero lembrar aqui a vocês que se você quiser adquirir a nossa planilha de preço teto das ações e dos fundos imobiliários com 90 ativos analisados, em que você vai ter dados atualizados trimestralmente por mim de LPA, preço teto, margem de segurança e muito mais, além de um checklist completo para você comprar ações com muita segurança, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para que você faça a sua aquisição, tendo o plano mensal e o plano anual. De qualquer forma, não sou o dono da verdade, trouxe aqui dados para vocês, números e a minha visão final. Mas já comenta aqui embaixo qual a sua opinião. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica aqui embaixo no botão de gostei, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!